Olá, graça e paz a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma transmissão desses nossos encontros de estudo bíblico. O meu desejo é que você seja ricamente abençoado por Deus, seja ricamente enriquecido e edificado por Deus nessa noite, e ainda remotamente, ainda não podemos estar nos nossos encontros presenciais, mas nós estamos vendo tudo Deus conduzindo a nossa história nesses tempos tão diferentes e tão surpreendentes para nós. Mas meu desejo é que Deus esteja te abençoando, te dando paz, paciência, controle, domínio próprio, alegria, busca na presença do nosso Deus. Eu gostaria de, antes de nós começarmos esse estudo, nós fizéssemos uma oração, que você e eu possamos sair desse encontro muito mais edificados, muito mais fortes e fortalecidos na força do poder do Senhor. Oremos. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia que estamos aqui juntos, na Tua presença, reunidos remotamente, cada um na sua casa, provavelmente com seu smartphone, no seu computador, podendo estar, ó Deus, tendo o privilégio, inclusive, de, se tiver, ó Pai, em algum outro lugar, está sendo, Senhor, abençoado por essa transmissão. E eu te peço que o Senhor, nesses tempos, ó Pai, que estamos vivendo, o Senhor continue a falar em nosso coração, que o nosso coração esteja totalmente rendido ao Senhor, rendido à Tua vontade, rendido à Tua palavra. Graças te dou, te bendigo por essa mais uma noite estarmos juntos, por mais um dia estarmos juntos. Te agradecemos e te louvamos no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Gostaria, antes de iniciarmos o estudo, se você tem algum pedido de oração, algum agradecimento, algum motivo de louvor, que você compartilhasse no nosso grupo aqui da igreja. E não esqueça também de compartilhar esse estudo com outros amigos, com outras amigas, né? Para que eles sejam também alcançados pela palavra do Senhor, essa palavra que nos enriquece, essa palavra que nos edifica. Estamos estudando, né, uma série de estudos falando da felicidade segundo Jesus. Hoje nós entramos na última etapa desse estudo. Provavelmente nós vamos ter que dividir esse estudo em duas etapas, né? Hoje e na próxima semana, talvez nós vamos ter que ler alguns textos, fazer a explanação um pouco melhor desses textos, e para não estender muito, nós gostaríamos de compartilhar esse estudo em duas etapas, tá? Então hoje a primeira parte, e na semana que vem nós teremos a segunda parte desse texto. Hoje nós vamos estudar sobre a felicidade daqueles que sofrem. Não, você não está sendo enganado, não. É a felicidade daqueles que sofrem. O interessante é que a gente pode estar perguntando assim: como assim? Como eu posso ser feliz se eu sofro? E o sofrimento, ele é causado por uma série de fatores, né? Por abandonos, por tristeza, pela rejeição, por dor, né? É verdade, mas não é desse tipo de sofrimento que nós vamos falar hoje, não. O sofrimento que nós vamos falar hoje é o sofrimento do discipulado. É o sofrimento daqueles que seguem a Jesus, e porque seguem a Jesus, sofrem. E é isso que nós vamos falar sobre isso, porque Jesus, na sua palavra, Ele vai nos ensinar que aquele que quer ser seu discípulo tem que carregar a sua cruz, e aquele que quer ser seu discípulo, ou sua discípula, seu seguidor, aquele que deseja seguir Jesus, aliás, né, nós desejamos porque o Espírito Santo tocou em nós por esse chamado, mas nós precisamos calcular o preço, porque o discipulado, ele traz sofrimento. Viver da forma que Jesus disse, viver da maneira que Jesus falou, a proposta de Jesus é viver em sofrimento numa sociedade que não deseja Jesus. É viver em sofrimento diante de uma multidão que não deseja o custo desse discipulado em Jesus. E nós vamos estudar sobre isso, e eu gostaria que você acessasse. Nós vamos ter aqui na nossa tela os versículos, né? Nós vamos ler o versículo 5 até o 12, do 10 até o 12, aqui na tela está até o 10.
Nós vamos ler apenas o versículo 10, melhor, e depois nós vamos ler Lucas 6, 22 para complementar, mas vamos analisar todo o escopo de 10 até 12 do capítulo 5 e mais textos e mais versículos nesta noite. Mateus 5, 10 diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Novamente, bem-aventurados, felizes, olha só o que Jesus está dizendo, aqueles que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Lucas 6, 22, ele complementa esse texto dizendo: bem-aventurados, felizes serão vocês quando os odiarem, quando os expulsarem, quando os insultarem, quando eliminarem o nome de vocês, quando acabarem com a reputação de vocês, como vocês sendo maus, por causa do Filho do Homem, por causa de Jesus. Jesus ele vai nos ensinar aqui que nesse último termo aqui das bem-aventuranças, nós estudamos sobre 7, esse é o 8º, que diz sobre a felicidade daqueles que creem nele. Jesus está dizendo aqui que nós seremos felizes quando, por causa do nome dele, por causa da justiça, não nossa, da justiça dele, nós sofremos. Nós seremos perseguidos. Acabarão com as nossas reputações. Nós seremos insultados. Nós seremos expulsos. Nós seremos considerados como aqueles que fazem mal. Por quê? Por causa do nome de Jesus. É muito difícil, queridos, as pessoas entenderem isso. Vivemos num tempo chamado da moda gospel, onde a felicidade é a conquista, a felicidade é uma prosperidade, a felicidade é ter tudo de bom, do melhor, porque nós somos filhos do Rei, porque nós somos filhos de Deus. Essa palavra, sofrimento por causa do nome de Jesus, não está nos melhores dicionários dos pastores da modernidade, da igreja da modernidade, que prega um evangelho triunfalista, onde nós teremos tudo de bom e do melhor, alcançaremos os melhores lugares, porque somos filhos do Rei. Não é esse evangelho que Jesus está pregando. Jesus está dizendo que todos aqueles que o seguem, e porque o seguem, sofrerão perseguições. Se a igreja hoje está alcançando simpatia do mundo, tem alguma coisa errada. Se a igreja hoje está alcançando aplausos do mundo, tem alguma coisa que não está funcionando direito. Ou o evangelho está palatável, está adocicado, ou o evangelho não está sendo pregado de uma forma correta. Alguma coisa está acontecendo de errado, porque aonde há a pregação do evangelho, aonde há uma vivência cristã radical, discipulado radical, de fato, de verdade, há sofrimento, há contrapontos. O mundo não vai aceitar, a sociedade não vai aceitar a linguagem, o modo de vida, o jeito de viver do cristão, do Filho de Deus, porque segue Jesus. Como é que Jesus veio trabalhando as bem-aventuranças até aqui? Como é que Jesus veio trabalhando a felicidade até aqui? Quem são os felizes? São os ricos? São os que riem? São os agressivos? São aqueles que são satisfeitos? São os que olham para as suas vidas e se satisfazem neles mesmos? São as pessoas impuras? Quem são os felizes? Quem são os verdadeiramente felizes? Jesus vai trabalhar que a felicidade está com aqueles que são pobres porque não tinham nada para oferecer, e Jesus nos chamou na nossa pobreza espiritual. São aqueles que choram por seus pecados e pelos pecados da humanidade. São aqueles que abrem mão do direito de se defender. São aqueles que têm fome e sede da justiça de Jesus. São aquelas pessoas que têm misericórdia, que amam, que perdoam, que sentem compaixão dos que sofrem. São aqueles que são limpos e limpas de coração.
E são aquelas pessoas que promovem a paz. Perdão por eu não ter colocado aqui esse último ponto que nós estudamos semana passada, mas são aqueles que promovem a paz. São aqueles que estão entre o meio de dois interlocutores que estão ali em conflito, e onde, porque é filho de Deus, porque demonstra a filiação com Deus, nós pacificamos. Percebam que Jesus termina dizendo que felizes são aqueles que são perseguidos. Por quê? Porque viver dessa forma, viver esse discipulado, onde o crente em Cristo Jesus está, esse é um padrão que Cristo coloca para nós, que está acima da religiosidade, de cumprirmos papéis religiosos, mas é a vivência do cristão, que porque é assim, porque vive uma vida de total abnegação, de total entrega dos direitos, de se rir, de considerar que é alguém, porque recebeu tudo de graça, e de graça agora ele vive da forma que Jesus viveu. Por causa disso o cristão é perseguido. Por que é perseguido? Porque esse cristão agora, ele se torna uma pessoa igual a Cristo Jesus, igual ao nosso mestre, igual àquele que nos discipulou, igual àquele que colocou em nós a sua própria natureza. E porque somos como Cristo, nós somos perseguidos. E porque vivemos isso em alegria, e porque vivemos isso em uma felicidade, numa completude espiritual, numa completude de alma, numa completude agora de comportamentos, não vivendo agora no sentido de nos comportar para receber, mas nos comportamos porque recebemos a salvação. Recebemos e abrimos os nossos olhos, não apenas para seguir um líder, um professor, um coach, não, mas para seguir um mestre, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que agora é nosso Rei, que agora reina sobre nossas vidas, reina sobre os nossos desejos, reina sobre as nossas decisões, reina sobre o nosso caráter. E isso nos traz a verdadeira felicidade. Por vivermos assim numa sociedade que vende alegria na conquista, alegria naqueles que se defendem a qualquer preço, alegria em pessoas que trabalham, se esmeram, se esforçam para que o dinheiro, para que o poder os satisfaça, pessoas que vivem nas impurezas dos seus olhos, pessoas que não perdoam quem os ofende, pessoas que são agressivas e não trabalham pela paz. Viver dessa forma é viver de uma forma onde nós estamos apontando o mal da sociedade. Onde nós estamos apontando que a sociedade, ela vive cega, longe dos padrões éticos, morais segundo Cristo. E aí nós vamos ser taxados de moralistas, de crentões, de Bíblia e de uma série de outras prerrogativas. Porque o crente que vive esse verdadeiro discipulado, ele é um crente que vive no mundo, mas vive numa outra dimensão de uma pátria que está nos céus, onde quem não abrir os olhos espiritualmente não vai entender a forma de vida que nós vivemos, ou a forma de vida que deveríamos viver. Existem algumas motivações equivocadas sobre a perseguição. O crente pode sofrer perseguição por quê? Porque, queridos, o fato de ser cristão, de ser crente, muitas vezes nos coloca num patamar onde nós olhamos aqueles que não são e nos arrogamos, dizendo, olha, eu não sou, e aí nós fazemos igual aquele fariseu, eu não sou como alguém, do mundo, eu não sou um marido igual aquele outro que não é crente, eu não sou uma esposa e ajo como uma mulher, os meus filhos são diferentes daquelas más companhias que eles têm na escola, porque eles foram criados na igreja, eles receberam os padrões éticos, morais, a confissão de fé, eles foram batizados na infância. Então meus filhos, eles não podem andar com fulano de tal naquela má companhia. E a má notícia muitas vezes é que os nossos filhos são más companhias para os outros.
Então, muitas vezes o crente pode sofrer perseguição porque ele é arrogante, ele é preconceituoso, ele vai começar a usar jargões a respeito das pessoas. E nós temos visto isso, queridos, pelas redes sociais nos últimos tempos. Algo que tem me entristecido muito. Pessoas que se dizem crentes, pessoas que se dizem reformados, pessoas que se dizem da graça, ofendendo as pessoas na rede social, porque não pensam teologicamente como eles. Gente, isso é um absurdo. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: Timóteo, não perca tempo com discussões. Não perca tempo por discussões teológicas, Timóteo. Seja você padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor. E aí nós vemos, queridos, polarizações de todo quanto é lado, porque o camarada descobriu que a fé, aquilo que ele aprendeu na igreja desde quando ele é pequeno, era tudo uma mentira, e agora ele abraçou uma outra fé, porque ela é mais bíblica, e agora nós começamos a falar mal do pastor que nos ensinou, a falar mal daquela igreja que nos ensinou, a falar mal de irmãos que são irmãos, que são sérios com Deus, que talvez não pensem como eu e você. E eu discordo de muitas coisas. Mas aí eles começam-se a tratar as pessoas com preconceitos. Às vezes o cristão sofre perseguição porque ele é cheio de justiça própria, como nós já dissemos. Nós nos arrogamos porque nos achamos bons, ou porque se considera melhor do que os outros. Mas não é desse tipo de sofrimento que Jesus está dizendo. Porque se nós sofremos, e se somos criticados porque somos arrogantes, né? Pessoas, pastores hoje entrando na mídia para começar a falar mal do governo, a falar mal desse, a falar mal daquele, a brigar, a discutir, pode até trazer uma crítica, mas a crítica tem que ser serena, bíblica. E a postura é: estamos orando pela nossa nação, estamos orando pelas decisões que estão sendo tomadas. Nosso Brasil está sofrendo algumas coisas e a gente fica assim, aflito, porque a corda, ela está arrebentando, e quando ela arrebenta para o lado mais fraco. Mas nós precisamos orar, colocar mais o joelho no chão, jejuar, pedir a Deus misericórdia pelo governo da nossa cidade, pelo governo do nosso estado, pelo governo do nosso país. Precisamos, sim. Nós não podemos aceitar todas as coisas prontas, mas o crente, ele não pode se arrogar. O crente tem que buscar o Rei dos Reis. O crente tem que buscar o Senhor. O crente tem que buscar aquele que governa. Mas não é por causa dessas atitudes, desse comportamento, que o crente diz agora: está vendo? Porque eu sou crente, eu estou sofrendo. Mas às vezes ele está sofrendo por um erro dele, por um erro de postura. Ao invés de trazer mansidão, graça, entendendo que aqueles que estão do outro lado muitas vezes estão assim por causa do pecado. E aí o crente tem que ser gracioso, misericordioso, porque ele recebeu tudo de graça, de mãos vazias. Nós já falamos sobre isso. O que é que nós temos de nos orgulhar? Se nós recebemos algo de Deus, que enviou seu Filho na cruz para nos livrar do nosso crime, das nossas concupiscências, dos nossos maus desejos. Vamos seguir? Primeira carta de Pedro, vai estar aí sendo projetado para você. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 15 e 16, Pedro diz assim: se alguém de vocês, discípulos, tá? Ele está falando para os discípulos, está falando para a igreja do Senhor. Se alguém de vocês sofre, não seja como esse sofrimento como um de assassino, como de um ladrão, como de um criminoso, ou como de quem se intromete em negócios alheios. Quem fica bisbilhotando a vida dos outros. Se vocês sofrem, não sofram por causa disso. Preste atenção na forma que vocês vivem. Preste atenção na forma que vocês procedem. Contudo, se sofre como um cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. Continuando. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois, qual é a vantagem
que há em suportar açoites recebido por vocês terem cometido algum mal? Mas, se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, segundo a palavra, segundo o comportamento de discípulos, segundo as bem-aventuranças, isso é louvável diante do Senhor. Olha só o que Pedro está dizendo. Vamos tentar explicar aqui um pouquinho o contexto da carta de Pedro. Pedro está escrevendo para uma igreja que está em franco sofrimento, num sofrimento constante. Por quê? A ordem mundial do mundo, do tempo de Pedro, há pouco mais de 2000 anos atrás, vinda do Império Romano, vinda de imperadores que se consideravam eles mesmos deuses, vindo de imperadores que exigiam adoração a eles, exigiam que as pessoas os louvassem como se fossem o próprio Deus. E aqui nesse meio está a igreja do Senhor Jesus, em que ela tem Jesus como Senhor. E a exigência da política, da religião presente no mundo romano, era que aqueles cristãos, eles tinham também a obrigação de se ajoelhar diante do imperador e louvá-lo como Senhor. Meus amados, isso estava trazendo sofrimento para a igreja. Muitos mortos. Muitas pessoas nas arenas, né? Se você for a Roma um dia, agora você não está podendo ir por causa do Covid-19, mas assim que Roma for aberta, você pode ir, pastor, vou na Itália, vou conhecer a Itália. Quando você chegar ali no Coliseu, chore, meu irmão, porque aquele monumento foi usado muitas vezes para a morte de cristãos, para a morte dos nossos irmãos, lá do primeiro século, porque eles adoravam a Jesus. Eles rendiam glórias a Jesus e diziam para César, não imperador. Só que isso, queridos, estava causando, porque nós sofremos, e o sofrimento, ele quando ele vai ampliando nos seus dias, isso vai nos enfraquecendo, isso vai fazendo com que as nossas forças se diluam. E nesse período, e nesse tempo, alguns irmãos estavam dizendo, não, César, eu te adoro. Mas Pedro está dizendo aqui que se alguém sofre, por causa da consciência para com Deus, por causa da graça de Deus, por causa do sofrimento do Filho de Deus, por causa da nova vida, ele vai dizer que nós precisamos suportar as nossas aflições, mesmo que sofrendo injustamente. Para vocês terem uma ideia, queridos, no tempo do apóstolo Paulo, no período do reinado do Império de Nero, ele coloca fogo em Roma. E ele, para livrar a cara dele, ele coloca a culpa nos cristãos, nos nossos irmãos, na nossa igreja. E ele diz, foram esses homens que colocaram fogo em Roma, em revolta, porque eu estou exigindo adoração. O apóstolo Paulo foi preso e morto por causa disso. Os irmãos, muitos dos nossos irmãos foram presos, comidos por leões dentro da arena do Coliseu, por causa de uma infundada acusação do imperador. E Pedro está dizendo, nesse contexto que Pedro está dizendo, está escrevendo à igreja, fiquem firmes. Vocês que estão padecendo por causa do nome de Jesus, e a palavra de Deus em Apocalipse, quando fala aqueles ali no céu reunidos, quem são esses que estão vestidos de branco? São aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que vêm, aqueles que estão vindo da grande tribulação. E sabe qual que é a cena, queridos? É que Jesus os recebe de pé. Porque é louvável diante de Deus. É elogiável diante de Deus aqueles que sofrem pelo nome de Jesus, por viverem como Jesus. Mateus capítulo 10, e eu gostaria que você marcasse esse texto na sua Bíblia, porque ali Cristo está dizendo dos privilégios
e das dificuldades que nós temos porque somos discípulos. Mas uma coisa que Jesus disse muito interessante, ele disse o seguinte: se eu, como mestre e senhor de vocês, estou sofrendo tribulação, vocês, por causa do meu nome, sofrerão muito mais. E Jesus não está falando para os discípulos daquela época. Jesus está falando para todos aqueles que um dia viriam a segui-lo como Senhor, Salvador das suas vidas. Provavelmente, não era esse tipo de evangelho que muitos de nós queríamos ouvir. E não é para esse tipo de evangelho que muitos daqueles que se chamam cristãos gostam. Porque grande parte vai procurar Jesus para ter alívio. Um alívio sensorial, um alívio sentimental. Aliás, também, ninguém de nós aqui está dizendo, olha, crente bom é aquele que é perseguido, é aquele que apanha, é aquele que morre. Não, querido, eu não quero sofrer, não. Mas se for preciso sofrer, pelo nome de Jesus, se for preciso dizer não ao mundo, mesmo que a gente perca emprego, conforto, posições sociais, nós vamos fazê-lo. Em nome de Jesus. Percebe? Até então estava tudo muito bom, né? Mas o que é que Jesus quer dizer com essa declaração? Jesus está dizendo que aqueles que são perseguidos e por isso são felizes, são assim por se assemelharem à pessoa dele. Viver o evangelho do poder de Deus, viver esse evangelho vivo e eficaz. Eu gostaria só de dizer para vocês que o evangelho não é uma absorção de regras de conduta. Não, meus amados. Nós até temos condutas, sim, morais, éticas, ok. Mas o evangelho, a boa notícia é a pessoa de Jesus Cristo. Evangelho é Jesus Cristo, nosso Senhor. O evangelho é o Jesus Cristo que, como Deus, mudou a nossa natureza. Colocou a sua natureza em nós. Ele assumiu a nossa na cruz e colocou a sua natureza em nós. Ok? Nós já falamos que o evangelho ele não está composto por uma justiça própria, que agora eu faço tudo certinho porque eu sou crente. Ok. Não estou dizendo que nós não devemos ser assim. Devemos sim. Como seres humanos, como cidadãos, como bons pagadores de impostos, independente do governo, como bons ofertadores, como bons dizimistas. Ok. Mas o evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. E quando a igreja vive Jesus, primeiro, a transformação social, a transformação de vidas. A igreja ela não fica neutra, porque quando ela vive esse evangelho, quando ela anuncia esse evangelho, quando ela crê no poder desse evangelho que cura, que liberta, que traz nova vida, que traz uma diferença social, porque aquele que bebia não vai ser mais viciado na bebida, aquele que era compulsivo nas drogas, ele vai ser uma bênção para a sociedade, aquele que estava perdido vai ser encontrado, vai ser uma nova pessoa, vai trazer uma bênção para a sua família. Portanto, o evangelho ele abarca toda a humanidade, ele traz bênção. Nos grandes avivamentos que houveram na Europa, na Inglaterra, nos países, alguns países dos Países Baixos, como Holanda, como na Suíça, como na Escócia, grandes avivamentos dos Estados Unidos, queridos, prostíbulos eram se tornados em lugar de culto. Os bares foram fechados porque houve um tempo na história onde a igreja viveu Jesus de fato e de verdade. A política daqueles lugares foram invadidas por homens de Deus. Onde esses homens na Inglaterra do século XVII, por exemplo, o parlamento inglês, a Câmara dos Deputados da Inglaterra, pediram para os teólogos fazerem uma confissão de fé, para demonstrarem
o caminho, o norte da igreja. Olha, nós pensamos assim, assim, sobre casamento, sobre política, sobre a trindade, sobre salvação, sobre a vinda de Jesus, sobre todos os aspectos. Que a nossa confissão de fé de Westminster, vocês já imaginaram um congresso? A Câmara de Deputados de homens que mudaram a história do seu tempo, porque viveram Jesus. Não estou me dizendo aqui que não houve pecado naquele tempo. Não, não é isso. Tanto que na confissão de fé eles vão dizer que a condição do homem ainda é uma condição de pecadores redimidos, resgatados, porém a natureza velha está aqui ainda. Vocês conseguem entender? Eu sei que não dá para você balançar a cabeça, que a gente não está conseguindo se ver aqui, né? Mas vocês conseguem entender isso? Jesus está dizendo que as pessoas que sofrem, os discípulos que sofrem porque se assemelham, vivem como eles. Por isso, meus amados, um conselho que a gente sempre dá, pastoralmente falando, leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Encha-se de Jesus na leitura dos evangelhos. E depois que você lê os evangelhos, perceba de como os primeiros líderes da igreja, os 12 apóstolos, viviam. Como Paulo vivia, como Pedro vivia, como a igreja do primeiro século vivia, uma igreja transformada, uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja de gente simples, que pregava o evangelho simples, falavam de Jesus de uma forma simples, mas falavam de Jesus morto, Jesus ressurreto, o Jesus que foi aos céus, mas o Jesus que vai voltar. Eles pregavam arrependimento de pecados, eram perseguidos, eram mortos, eram espalhados. Capítulo 8 de Atos vai dizer que a igreja foi espalhada, né? Depois que Estevão morre ali na história do capítulo 7 de Atos. Capítulo 8, a igreja é espalhada, está Filipe pregando em Samaria, Samaria se convertendo. Filipe vai na estrada, pega um oficial da rainha de Candace, lendo as escrituras, ele pergunta: você entende o que lê? Não entendo. Esse homem, Filipe, começa a pregar o evangelho a partir do capítulo 53 de Isaías, falando da morte de Jesus e porque Jesus veio. E aí esse homem pergunta: o que me impede de ser batizado? Ali mesmo no caminho, sem fazer aula de catecúmenos, Filipe vai, batiza aquele homem, o Espírito Santo leva ele para outro lugar, e onde esses homens iam, espalhados, fora da casa deles, fora da região deles, fora das cidades deles, esses homens continuavam vivendo Jesus. Sofrendo, mas não abrindo mão do verdadeiro sentido da vida, do nome que está sobre todo nome, do nome de Jesus. Exercitando a memória. Felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Lembra disso quando nós estudamos isso? Fome e sede de quem, queridos? Fome e sede de que justiça? Da justiça própria? Não. Fome e sede de Jesus. Felizes aqueles que se alimentam de Jesus. Lembra que Jesus disse: eu sou o pão da vida? Lembra que Jesus disse: eu sou a água da vida? Felizes aqueles que têm fome e sede de Jesus. É Ele que nos completa. E quem se alimenta de Jesus, vive Jesus. Na dependência de Jesus, porque ninguém consegue sofrer por ninguém consegue sofrer por ideal, se não for por algo maior, poderoso, do que as nossas próprias fraquezas, mais poderoso do que as perseguições que vêm sobre aqueles que são perseguidos por causa do nome de Jesus. É verdade. Nós vivemos num Brasil, nós temos a liberdade, hoje não, porque pela questão da infecção, nós não estamos reunidos de portas abertas. Nós podemos abrir a igreja 24 horas por dia, se nós quisermos. Nós podíamos abrir o templo, né? O lugar onde nós nos reunimos. Eu estava ouvindo uma palavra de um pastor essa semana que essa parada tem feito a gente pensar sobre, muitas vezes, a desvalorização que nós tivemos com a nossa própria comunidade. Na hora que eu quero eu tenho, na hora que eu não quero eu não vou e tudo mais, né? Mas ele estava dizendo uma coisa muito interessante, é um momento da gente pensar também de que nós podemos simplificar um monte de coisa. E nós estamos percebendo isso nesses dias. Mas enfim, Jesus está dizendo que felizes aqueles que sofrem por causa do seu nome. Como eu estava dizendo, aqui no Brasil nós não sabemos o que é isso.
houveram algumas atitudes assim, bem no começo da igreja. Eu tinha um amigo que morava em Passos, um amigo de seminário, e ele disse que a primeira igreja de Passos, por exemplo, ela sofreu muito quando ela foi plantada na cidade de Passos. Era uma igreja que era apedrejada. Era uma igreja que, quando eles se reuniam, as pessoas iam para frente da igreja para xingar, para falar impropriedades da igreja. Nós não sabemos o que é isso, mas enquanto nós estamos falando aqui, tem muitas pessoas morrendo por causa do nome de Jesus. Enquanto nós estamos aqui nessa liberdade de fazer essa transmissão, tem muitos irmãos nossos, espalhados em alguns países, vivendo desespero, mas que não negam o nome de Jesus, mas que morrem, que sacrificam as suas famílias por causa do nome de Jesus. Jesus está dizendo: felizes quando vocês vivem a minha essência, mesmo que se insultem vocês, mesmo que matem vocês, mesmo que persigam vocês. João 15, 18 a 20 diz assim: se o mundo os odeia, tenha em mente que antes odiou a mim. Só fazendo um parênteses aqui, dizendo que hoje nós não passamos por isso, mas que certamente nós passaremos. Viveremos um tempo onde a nossa fé vai ser colocada em xeque. Viveremos um tempo que pode ser, não na minha geração, talvez na geração dos meus filhos, na geração dos nossos netos, para quem já é avô, em que nós vamos ter que dar conta daquilo que nós verdadeiramente cremos. Por isso, meus amados irmãos, amadas irmãs, esse tempo de liberdade é um tempo de nós refletirmos sobre a nossa fé, nós refletirmos sobre a radicalidade do nosso discipulado e nós nos prepararmos para dias que virão, que não serão tão simples assim. E Jesus está dizendo aqui: se o mundo odeia vocês, tenham em mente que antes eles odiaram a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, o mundo os amaria como se vocês fossem deles. Olha como o crente é bonitinho. E nós estamos num tempo hoje, queridos, dessa pluralidade, onde nós temos várias vozes e todas as vozes elas são aceitas como certas. Você pode crer no pedaço de pau, você pode crer no qualquer... O importante é ter fé em alguma coisa. Então, se nós vamos nessa... Uma música que eu ouvia há um tempo atrás, de uma filosofia, que todos os caminhos levam até Deus. Todos são iguais, se a pessoa crê. Então não importa aquilo que você crê, importa é ter fé. Tanto que vivemos numa cultura hoje que a religiosidade é algo que tem simpatia em todos os polos. Há empresas que levam alguns coaches religiosos para falar de religião, mas não de Cristo. É preciso ter uma religião, porque a religião ela deixa você mais zen, ela deixa você mais controlado. É como se fosse uma droga anestésica. Não, não. Por isso, queridos, que aqueles que pertencem a Jesus é odiado, porque vivem como Jesus. E Jesus está dizendo: se vocês pertencessem ao mundo, o mundo amaria vocês como se vocês fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, o mundo das ideias, esse sistema, essa cultura que nos leva a ser como todo mundo, que feliz é quem tem. É mais importante ter do que ser. Então nós corremos atrás, nós vamos atrás por posições sociais, nós vamos atrás para ter. Queridos, nós podemos ter tudo, não é proibido. Nós falamos isso no domingo, desde que seja para a glória de Deus. Desde que eu tenha, significa que aquilo que eu sou é muito mais importante. Então eu estou aberto para abrir mão do que eu tenho, porque não é meu, é de Deus, e eu sou mordomo. Todavia, vocês não são desse sistema de ideias, desse sistema, dessa cultura de comportamentos. Mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, tirando vocês desse sistema. Por isso, John Stott, um autor muito, muito importante da teologia cristã, morto há pouco tempo,
John Stott, quando ele trabalha no Sermão da Montanha, ele vai falar da contracultura cristã. O mundo está andando nessa direção. E o crente está andando nessa. Porque a ideia de Cristo não tem nada a ver com a ideia presente no mundo. Não tem. As duas não há uma coadunação dessas ideias. Não há um encontro. Na verdade, uma vai de encontro à outra. Quando nós falamos de encontro, é que vai contrário. Elas vão se colidir. Por isso, o crente está indo numa direção e o mundo e a sociedade está numa outra direção. Só que é o seguinte, nós estamos no mundo. É um estado temporário. Somos peregrinos aqui. No entanto, a nossa pátria está nos céus, como diz o apóstolo Paulo. Nós somos, sim, nós temos uma dupla cidadania. Porque nessa direção e nessa ideia de que nós não somos desse mundo, na história muitos cristãos deixaram de ser bons cidadãos. Porque a minha pátria está nos céus, não tem nada a ver com essa sociedade. Eu não vou pagar imposto, eu não quero nada daqui. Isso se chama irresponsabilidade, não tem nada a ver com falta de cristianismo, mesmo porque Jesus foi questionado sobre isso. O que é que Jesus respondeu? De que é essa moeda? Não, está aqui a esfinge de César, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, nós precisamos ser cidadãos, sim. E Jesus demonstrou o exemplo para nós como discípulos e discípulas dele. E aí nós vivemos nessa tensão. Nós vivemos diante dessa tensão. Entre ser cristãos e discípulos de Jesus, e entre andar na cultura, porque andando na cultura nós seremos aceitos. Andando na cultura nós seremos elogiados. Andando na cultura seremos colocados no lugar de ponta e falar parabéns. Mas quando estamos mesmo nesse lugar que Deus nos colocou e pode nos colocar, e vivemos Jesus, e vivemos nessa contramão, haverão perseguições. Haverá gente se levantando para destruir. Lembra? O cristão que sofre, cuidado, né? Lembra que nós falamos no começo? Não é porque ele é arrogante, porque se acha melhor que os outros, porque ele vai ser criticado se ele se achar assim. O cristão, ele é conhecido por uma pessoa que sabe que o ponto de agir dele está numa condição de humildade, de que ele recebeu de Jesus. E ele se entregará ao mundo para viver uma vida de acordo com a simplicidade, com a graça, com a bênção, com o estender de mão do próprio Jesus Cristo. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando vocês do mundo, por isso o mundo odeia vocês. Ninguém vai entender o crente. É verdade, gente, ninguém entende o crente. O apóstolo Paulo diz o seguinte, que a pregação do evangelho é loucura para os sábios. Como assim a gente crê numa pessoa que foi morta na cruz? Isso é muito para a ciência, isso é muito para os cientistas, isso é muito para os filósofos, meus amigos. É só pela fé, é só aqueles que Jesus abriu os olhos que vão entender. E não adianta a gente criticar o outro, porque eles não têm discernimento espiritual. O apóstolo Paulo vai dizer que quem vive na carne não pode, não tem. Quem vê o homem natural, ou seja, o homem sem Jesus, ele não pode discernir as coisas espiritualmente. Provavelmente você nesse tempo pode estar discernindo algumas coisas à luz das Escrituras. O mundo não crerá. E nós muitas vezes vamos perder tempo para dizer, olha, Jesus está dizendo que um dia aconteceria todas essas coisas. Até que Jesus abre os olhos dessa pessoa, que ela se arrependa, veja a própria história da sua vida e creia nesse evangelho. No entanto, elas vão pensar em nós como os contemporâneos de Noé. Esse camarada é louco. Construiu uma arca num lugar onde nunca choveu. Até Jesus colocar todos aqueles, né? Noé, seus filhos e os animais, e fechar a arca. Aí eles correram atrás de Noé. Tarde demais. Por isso o mundo vos odeia. Por isso o mundo meneia a cabeça.
Por que se reunir no domingo? Por que adorar? Por que tomar ceia? Um domingo de sol. Esses crentes vão cultuar Deus, vão para uma escola dominical. Nada, é dia de ir para a praia, é dia de descanso, é dia de ir para o açaí fazer compra, é dia de assistir Fantástico, é dia de ver os programas da televisão, é dia de maratonar no Netflix, é dia de fazer uma boa viagem, é dia disso, é dia daquilo. E esses crentes estão perdendo tempo adorando um Deus que eles nem veem. Eles vão menear a cabeça. Pensa nos jovens universitários, nessa galera que está crescendo aqui, para a igreja, adorar esse Deus, Cristo na cruz. Não, a vida não tem sentido. Pense na dificuldade dos nossos meninos, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, sobretudo quando entram numa universidade, de se posicionarem pela fé, porque a universidade vai dizer, esse Deus é perda de tempo, isso é ópio, isso é droga, sai disso aí, rapaz, vai pensar direito, abra sua mente. E se o menino, se a menina continuam ali fiéis, porque conhecem Jesus, porque Jesus é seu Senhor, vai passar por dificuldades, vai passar por problemas. Ele não vai naquelas baladinhas, naquelas festas que nós sabemos no que vai acabar, com bebida, com droga, com promiscuidade sexual. Ele não vai. Por mais tentado que seja, porque é novo, porque é menino, porque é menina, porque quer ser o quê? Quer ser aceito. Mas porque ele é um menino e uma menina fiel a Deus, ele vai sofrer perseguição. Vai. O professor vai menear a cabeça, os colegas vão olhar assim, como assim? Que Cristo é esse? Você está louco? Uma pessoa jovem, universitária, pensa nisso? Como é que sim? O quê? Você não concorda com o aborto? Não, o corpo é da mulher, ela faz o que quiser com o corpo. Como é que é? Você não vive como a gente, buscando prazer à torta e à direita? Como é que é? Ficar de cara limpa? Não beber? Não se entregar às delícias? Que é isso, rapaz? Não, você não é normal. Você não é desse mundo, e é verdade. Talvez esse seja o maior elogio que o crente pode receber. Vocês não são desse mundo. Porque é isso que Jesus está falando a nosso respeito. Vou continuar aqui o texto. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse Jesus. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vós. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão a de vocês. Olha o que Jesus está dizendo a nosso respeito, filhos. Primeiro que se nós formos perseguidos, é porque ele foi perseguido. Mas também, se quando nós pregamos essa palavra, se como nós vivemos essa palavra, que é Jesus, e os olhos dessas pessoas se abrem, não pelo nosso poder, mas pelo poder do Espírito Santo, elas obedecerão à palavra de Deus por nossa causa. Lendo o livro da semana passada, do Jonas Madureira, um livro chamado O Custo do Discipulado, ele vai dizer o seguinte: o discípulo é aquele que sabe o custo do discipulado, mas o discípulo também é aquele que intencionalmente faz novos discípulos. Por isso que Paulo vai dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Paulo imitava Cristo, logo ele tinha o poder de dizer: imitem a mim porque eu imito a Cristo. Isso, queridos, não é um privilégio de Paulo, não. Isso é aquilo que eu e você temos que falar. Eu sei que a gente muitas vezes olha para Jesus, não olhe para mim. As pessoas vão olhar para nós. E a gente tem que viver de uma forma intencional para que eles olhem para nós mesmos, para que nós possamos, com a nossa vida, imitando Jesus, sendo como Jesus, fazer pessoas imitadoras de Jesus. É um livro fantástico. Eu gostaria de indicar para você o preço ou o custo do discipulado. O autor é Jonas Madureira, um livro baratinho, muito fácil. Eu li em 3 horas esse livro, é pequeno, mas assim de uma profundidade muito grande a respeito do nosso discipulado. Jesus está dizendo, queridos, de que quando vivemos esse discipulado, há duas coisas que acontecem. Uma, perseguição, mas a outra, o privilégio de vermos pessoas sendo salvas pelo poder do Evangelho, porque nós imitamos a Cristo. Eu vou terminar a live de hoje
Nós falamos que vamos fazer em 2 etapas, ok? 2 etapas. E nós vamos terminar aqui com o capítulo 2 Timóteo 3, versículo 12. Porque Paulo, o apóstolo Paulo, gente, soube o que é sofrer por causa do Evangelho. Hoje nós falamos muito de ministérios, né? De sucesso, né? De ministérios vitoriosos. Confesso para vocês que quando eu olho para o apóstolo Paulo, não é o caso do apóstolo Paulo. Nós admiramos Paulo hoje, demais, né? Ele foi o apóstolo que abraçou mais essa radicalidade do discipulado. Não teve um outro homem mais do que Paulo na geração dele. Não houve, gente. Acho que na história da igreja não haverá um homem como o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo soube o que é sofrer por causa do Evangelho. O apóstolo Paulo tinha todo o prazer, por falar em ministério de sucesso, Éfeso. O apóstolo Paulo tinha pregado o Evangelho para mais de 250 mil pessoas, meus irmãos. O apóstolo Paulo fez uma escola teológica na escola de Tirano, todo dia, durante 2 anos e meio, quase 3 anos, ele ensinava o Evangelho, ele dialogava sobre a palavra de Deus, todos os dias, das 11 da manhã até as 4 da tarde, devido ao calor de Éfeso, e todo mundo se escondia. Então Paulo pegou uma escola emprestada lá e fez daquela escola uma grande escola teológica, um grande seminário. E dali saíram muitos missionários, plantadores de igreja. O apóstolo Paulo, nesse momento, ele está em sucesso, ele vai até Mileto, chama os presbíteros de Éfeso. Olha, presbíteros, eu estou indo para uma nova igreja, uma igreja maior, ela me convidou, ela vai até pagar um salário para mim, eu estou cansado de fazer tendas. Não. Ele ia voltar para Jerusalém, porque ele sabia, o Espírito Santo tinha falado: Paulo, a tua volta para lá vai te causar problemas, você vai ser preso, você vai ser colocado em cadeias. De lá Paulo sabia, Paulo foi... Poderíamos dizer, Paulo foi teimoso, mas Paulo responde no capítulo 24 de Atos 20, dizendo: eu não me importo com a minha vida, conquanto que eu complete a carreira que é de pregar o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho chegou em Roma, o Evangelho chegou em toda a guarda pretoriana. Paulo viajava dali, daqui, era perseguido, as pessoas às vezes precisavam esconder Paulo. Paulo tomava açoite, Paulo entrava no navio, o navio afundava, Paulo foi apedrejado. Paulo, quando estava na cadeia, perto da sua morte, estava sozinho, sofrendo, porque ele não tinha nenhum amigo. Pessoas que andaram com ele, que foram discipuladas por eles, envergonhados de Paulo, porque Paulo estava preso. E Paulo, nessa prisão, na pré-morte dele, antes de morrer, ele escreve a Timóteo, o jovem Timóteo, o jovem pastor Timóteo, que Paulo discipulou esse menino. E Paulo vai dizer: de fato, todos aqueles que desejam viver uma vida piedosa, a palavra piedosa aqui é uma vida de santidade, uma vida separada, consagrada, em Cristo Jesus, serão perseguidos. Essa é a notícia para o discipulado, meu irmão, minha irmã. Não é um sofrimento apenas porque eu estou com uma dor, porque eu tenho uma doença. Nós sofremos por causa disso. Mas é esse sofrimento que é louvável diante de Deus, que aqueles que querem viver uma vida piedosa diante de Cristo Jesus serão perseguidos. Então gostaria que nesta noite, e nós vamos continuar na próxima live esse estudo a partir desse ponto, vamos fazer uma breve recapitulação e depois nós terminaremos em 2 etapas. A gente poderia ficar aqui até 11 da noite. Eu sei que você está em casa, você toma um suco de laranja, vai ouvindo aqui o pastor, mas eu vou dar um descanso para você, para a gente pensar. Pensar sobre o discipulado que nós tivemos. Pensar sobre como a gente abraçou esse Evangelho. Sabe por quê, queridos? O apóstolo Paulo em Timóteo diz que no final dos tempos, muitos, e um dos sinais dos finais dos tempos é esse. Creio que até o primeiro sinal seria a apostasia. O que é apostasia? O abandono da fé daqueles que não compreenderam verdadeiramente o discipulado. Pessoas que, quando veem a coisa acontecer, porque não foram preparadas para isso, porque pregaram para elas um evangelho fácil, dócil, gostoso, um evangelho que nos dá sucesso,
prazer, ou o evangelho da tranquilidade religiosa. Não, eu sou um presbiteriano de carreira, eu estou feliz por ser presbiteriano. Queridos, isso não vai levar a nada, a lugar nenhum, se nós não compreendermos verdadeiramente o discipulado, o custo do discipulado. Por isso Jesus vai nos ensinar em Lucas 14, calcule o preço. O preço é alto. Portanto, nesse momento em que nós estamos nas nossas casas, convido a você, leia Mateus capítulo 10, leia João capítulo 15, leia Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, porque vocês verão o quanto Paulo sofreu. Leia Lucas capítulo 14, quando Lucas vai falar do preço do discipulado. Leia Mateus capítulo 16, assim que Pedro diz que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Cristo vai discorrer quem é o verdadeiramente discípulo de Jesus, discípulo de Jesus. Aprendemos até aqui sobre a felicidade segundo Jesus. É algo totalmente oposto à visão do mundo, à visão da sociedade. Tempo de nós resgatarmos o nosso discipulado. É tempo de nós resgatarmos a maneira cristã de viver. Isso é louvável. Pode não ser louvável diante dos homens, mas é louvável diante de Deus. Nós não estamos aqui para receber aplausos dos céus, mas receberemos aplausos dos céus quando vivemos, ou recebemos aplausos dos céus quando vivemos a radicalidade. Essa é uma palavra que John Stott usa num livro dele chamado O Discipulado Radical. Esse é um bom livro para você ler, tem em PDF, você pode baixar esse livro, O Discipulado Radical, você pode baixar esse livro e ler no seu computador, no seu smartphone, O Discipulado Radical do John Stott. Ele usa muito essa palavra, radical, porque a raiz do discipulado é sofrimento, é dor. Não uma dor maniqueísta, né? Então quanto mais sofremos, mais perto de Cristo estamos. Não é essa dor que está dizendo, não é isso não. Mas que isso, em determinados momentos, por vivermos o Evangelho, a nossa postura, a nossa posição, sem arrogância, com humildade, olhando para o nosso caráter, vai fazer com que o mundo nos odeie. É uma reação natural. Por isso, queridos, que uma das propostas, e terminando aqui, do diabo, é fazer-nos fugir da cruz. Eu vi uma frase há um tempo atrás, muito interessante, que nós queremos as glórias da ressurreição sem passar pela cruz. A proposta do diabo para Jesus foi fazê-lo rei, né? Ele se apresentou diante de Jesus ali na tentação, no Mateus capítulo 4, apresentando os reinos desse mundo, apresentando para que Jesus pudesse exibir o seu poder, colocasse as necessidades básicas como prioridade. Olha, eu vou te dar sucesso, o mundo é meu, né? E Jesus responde de Satanás pela palavra, mas houveram outras intercorrências. O próprio povo, vendo Jesus fazendo milagres, vamos fazer desse Jesus o grande rei, para que ele possa ser o rei politicamente, coloca comida na nossa mesa, coloca pão na nossa mesa. Puxa vida, que bom ter um rei. Outros colocaram Jesus como grande filósofo, como grande pensador. E há uma tentativa nos dias de hoje, a igreja se satisfazer apenas por questões religiosas, que nos dão segurança, que a gente sabe para onde está indo, o que está fazendo. E que bom que a gente saiu da zona de conforto. Esse é um tempo de pensarmos e repensarmos o nosso discipulado em Jesus. Para isso, a igreja ela se torna um lugar de treinamento dos discípulos, para que os discípulos vivam essa radicalidade no dia a dia. É o tirar os olhos de nós mesmos, é tirar os olhos da nossa tranquilidade, é tirar os olhos daquelas coisas que talvez eu seja redundante por falar nisso, queridos, e não é para ofender não,
mas nós priorizamos as nossas coisas, nós priorizamos as nossas conquistas e largamos em grande monta a nossa vida de discipulado, a nossa vida com Jesus, que traz sofrimento, mas que também traz um privilégio. E esse privilégio é quando, vivendo Jesus, pessoas começam a querer Jesus por causa do modelo da nossa vida. Semana que vem nós continuamos. Nós faremos a segunda parte desse estudo. E eu gostaria que você se sentisse desafiado até semana que vem, dá tempo de ler os 4 evangelhos. Eu aprendi, e aí a gente está com tempo, a pegar o texto e ler o texto de uma vez só. Então você pega Mateus capítulo 1, vai até o dia 28, olha, vai aí, a gente aguenta assistir um filme de 3 horas na Netflix, não aguenta? Então, dá para ler. Em menos de 3 horas você lê o Mateus todinho. Marcos é menor, daí 1h30, Lucas mais 2 horas. Se você fizer isso, em 4 dias você lê os 4 evangelhos. E anota tudo aquilo que Jesus está falando. Tudo aquilo que Jesus está falando como modelo de vida para as nossas vidas. Tudo aquilo que Jesus estava contrapondo do modelo religioso, que muitas vezes é imitado por nós, que era o modelo dos fariseus, que se achavam, né? Eu sou presbiteriano, eu sou batista, eu sou assembleiano, eu sou pentecostal do fogo. Querido, isso não leva a nada a lugar nenhum. Mas quando somos verdadeiros discípulos, podemos estar misturados entre as várias denominações que a gente se conhece e se reconhece nessa vida com Jesus, apesar das diferenças de pensamentos teológicos que possamos ter. Que Deus te abençoe, que essa transmissão possa ter edificado a sua vida, possa ter abençoado a sua vida, e que você, em nome de Jesus Cristo, e colocando aqui, né, você e eu, nós, possamos realmente nos render a esse verdadeiro senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o meu desejo, essa é a nossa vontade, e que você e nós sejamos ricamente abençoados, mas também ricamente abençoadores a partir da nossa vida de discipulado. Que Deus te abençoe, que você seja ricamente abençoado e que você tenha um ótimo final do dia, um ótimo começo de dia, um ótimo meio de tarde para você que está ouvindo nos demais horários aqui. Que Deus abençoe e te guarde. Não esqueça de tirar uma fotinha sua, né? Você que acompanhou a live, mande para nós, mande para a nossa rede social a sua foto, para nós depois compartilharmos nas nossas redes sociais. E se você ainda não foi no nosso canal no YouTube, vá lá até lá, né? Dá uma curtida, se inscreva no nosso canal, compartilhe também o canal. Por quê? Coloca lá a Igreja Presbiteriana de Cubatão, vai ter o logo da nossa igreja lá, né? Da cruz, daquele ícone ali ajoelhado diante da cruz. Você vai ver lá. Por quê? Você pode compartilhar com demais amigos, além de fazer a inscrição. Nós queremos fazer as nossas transmissões ao vivo também pelo YouTube. Para isso, nós precisamos de 1000 inscritos. Nós temos lá 44, né? Ainda faltam 900 e alguma coisa. Então, nós temos um serviço aí para fazer, né? Então, compartilhe com seus amigos, vai lá a partir dos amigos seus no Facebook, no WhatsApp, e compartilhe a nossa página, o nosso canal ali no YouTube, para que a gente possa fazer também as nossas transmissões pelo YouTube e alcançar algumas pessoas que não têm Facebook, que não têm as redes sociais normais, ok? A oração aqui, a Eliette agradece pela neta Alanis. A Alanis, ela se adoeceu, mas já está melhor, e pede também oração pelas nossas crianças e adolescentes. Vamos continuar orando pelas famílias enlutadas, pelos médicos, por aquelas pessoas que trabalham de frente. Tá a nossa irmã Jéssica trabalhando no pronto-socorro de Cubatão, a Heloísa que trabalha no Hospital dos Estivadores, a nossa irmã Patrícia que trabalha aqui no Hospital de Cubatão, a Gleide, né, que trabalha ali
não na UBS, mas na policlínica aqui do centro da cidade. Então vamos orar por esses irmãos, por aqueles que estão na linha de frente, e para que Deus os imunize e para que eles também sejam uma bênção também no lugar onde eles estão trabalhando. Vamos orar, baixar as nossas frontes. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, que é viva e eficaz, pela Tua palavra, Senhor, que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz e que nos trouxe para um novo caminho, um caminho sob a direção de Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu Deus, ajude-nos a compreender, a entender e a viver a radicalidade desse discipulado. É muito difícil a gente, como humano, entender que seguir Jesus implica em sofrer por causa do nome de Jesus. Mas isso, Senhor, foi marcado na história da igreja em todos os séculos. Tem sido marcado na história de alguns irmãos e irmãs, de algumas igrejas, ó Pai, que hoje estão sofrendo perseguição. E o mais interessante disso tudo, Senhor, que quanto mais a igreja é perseguida, quanto mais a igreja, Senhor, recebe obstáculos, mais forte o Teu Evangelho fica, mais pessoas se convertem. A gente não consegue entender, Senhor, como, com todos esses obstáculos, a palavra do Senhor não pode ser impedida, porque ela é poderosa, Pai. Ajuda-nos a compreender isso. Abra os nossos olhos para que nós possamos compreender isso. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado isso através da Sua palavra, nos ensinado a completude da felicidade em Jesus Cristo, na felicidade não na minha moral, na felicidade não naquilo que eu tenho, mas na felicidade da pessoa e do caráter de Cristo Jesus, manifesto em nossas vidas, através do sacrifício vivo do sangue de Jesus. Obrigado, Pai, te louvamos pela vida da Alanis, por ela estar melhor. Muito obrigado, que o Senhor continue abençoando a Alanis, a sua mãe, a sua família. Obrigado, Pai, pelas crianças, pelos adolescentes. Obrigado, Senhor, porque o Senhor aqui tem cuidado. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos e irmãs que estão na linha de frente, nos hospitais, na policlínica. Guarde as suas vidas, abençoe os seus amigos de trabalho. Que esse tempo seja um tempo de oportunidade, ó Pai, para nós, ó Pai, não exibirmos, mas para que nós manifestemos a Tua graça, a Tua compaixão. Abençoe a Tua igreja, Senhor, para que a Tua igreja, Senhor, seja generosa para com aqueles que ainda estão vivendo numa situação difícil, pessoas desempregadas, pessoas que ainda não receberam a ajuda assistencial do governo. Que nós possamos estender as nossas mãos, tirarmos os olhos de nós mesmos, ó Pai, e abençoarmos tantas vidas que necessitam ser abençoadas. Damos-te graças, te louvamos por esse privilégio, por essa oportunidade de termos condições de trazermos essa transmissão, Senhor, para o Teu povo, para a Tua igreja. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam sobre o Seu povo, estejam sobre todos aqueles que estão ouvindo essa transmissão, esteja sobre a Tua igreja espalhada em todos os lugares do universo, desde agora e para todos sempre. Amém e amém, Senhor.